Agora sim, porque eu sei o que vai acontecer. A gente vai passar uma vez, vai ter que passar de novo. Porque é muita informação. Muitas vozes. Para quem está com a gente na Rádio Gaúcha, vai ser mais simples, porque é só áudio. Quem está no YouTube, aí você vai ter que colocar todos os seus sentidos para trabalhar. E aconselho, como tem muitas vozes, apagar as vozes da cabeça, né? Deixar só as vozes do VAR funcionando. Apague as vozes da sua própria cabeça, porque são várias vozes do VAR. É hora de esquecer os problemas. Esqueça os problemas e adquira novos problemas. Com vocês, o áudio do VAR. Tá aqui. Defesa jogou pra trás. Defesa é possível penal. Nada eu vejo. Nada. Ok, Nada, precisa pode de... ser. Campo, canta. Tem a inglesa, tá? É Gabini, passando com o Gabini. Ele deixou Eu tô no ao vivo. Tô no ao Bota na vivo. inglesa, faz favor. Eu tenho a inglesa e eu tenho a 5 baixa também. Pode ficar, que tô cuidando aqui. Ele botou o pé na frente, né? Ele O botou o pé na jogador, frente, mais deixou uma bater. vez, o jogador do Grêmio toma a frente, mais uma vez. Vai voltar agora mais uma vez. Claramente isso. Escrevendo velocidade real. Eu vou precisar desse ângulo para ele entender aqui. Ok, velocidade real. O jogador antecipa, mais uma vez. Início do A ataque. gente tem que ver se não vai ter uma possibilidade de impedimento também. Um outro ângulo, faz favor. Aqui a 5, ó, que pega entre corpos, tá? Vai voltar agora. Perfeito. Tem um contato real para Saiu. mostrar o real. Jonathan, aguarda, tá? Ele chuta a Aguarda bola ou o checando. jogador? Deixa eu ver esse contato lá, se ele chuta o jogador. A 2 aqui mostra. Aqui a 2, ó. Mais uma vez. Aguarde, Jonathan, checando Não, possível eu preciso- penal. A microcâmera. Isso aqui é a micro vai estar Esse encoberta. contato. Olha a câmera. A micro Eu vai estar preciso ver encoberta. esse Você quer ver o contato contato? aqui. Ok, só um segundo. Tá chequeando, pero creo que no es. Porque espera el toque al contacto después. Cadê a chuteira dele? Essa vermelha que tá está borrado. Vou Tá. voltar mais, tá? Pra você acompanhar. Ok. Ele antecipa, tranquilo. o jogador Isso é um- chuta, isso é um ó, o desserviço. defensor do Juventude Não, eu Você não chuta pode a bola. voltar e voltar e voltar e voltar. Olha, Entendemos você cria um sim, movimento é que o não jogador existe. do Grêmio, ele antecipa, mas o jogador defensor, primeiro ele faz o contato com a bola, e há esse contato com o jogador do Grêmio, por ele ter tentado antecipar a bola, mas quem chuta a bola é o jogador do Juventude, segue com a decisão do campo, é uma jogada limite, ok? Atenção. A invertida aqui, ó. Contato. Perfeito. Excelente, Douglas. Excelente, Douglas. Ele Quase verbalizou. Quase foi escanteio. Tá achando que tu tá onde? Não faz assim. Eu entendi o que tu falou, mas Deixa pra entendi. mim. Aqui, boa, esse magrão, né? Boa, Cássio. Ele já Boa, quer cair? Cássio. Boa, Douglas. Boa, Isso. Brand também. Bom, vamos lá, só para a gente pontuar assim. As vozes que vocês estão ouvindo, tem umas vozes com som muito bom. Essas são as vozes que estão na salinha do VAR. E uma voz mais assim, gritando, é o árbitro, porque ele tem um microfone e ele fica conversando com os jogadores e, ao mesmo tempo, conversando com a cabine do VAR. Então, o áudio está pior porque ele está no meio de um estádio, com todos os ruídos possíveis e tal. Então, aqueles gritos mais ansiosos é de alguém que está correndo, é o árbitro. O Jonathan Biano. O Jonathan. Mas me chama a atenção a certeza dele, o que demonstra que ele estava muito mal colocado e não viu nada. Mas ele tem uma certeza e essa certeza ela tem um peso na decisão. Porque a decisão final é dele, né? E chega um momento que alguém com mais sensatez dentro da sala fala assim: calma, Jonathan, espera, que é quando começam a aparecer as outras imagens. Eu só vou falar uma coisa. Cortar para a imagem, para a microcâmera dentro do gol, é um absurdo. Aquilo não mostra nada, mostra só o goleiro do Ju. Ou seja, perderam tempo. E uma outra coisa, essa é criminosa. E eu estou usando essa palavra. Eu estou usando essa palavra. Não existe o que o operador de EVS fez, porque alguém mandou para ele. Operador de EVS, para quem não sabe o que explica, tu que lidou muito é com o isso. cara que cuida do replay. E ele cuida aqui na RBS TV, na TV Bandeirantes, na Record, no SBT. Quem transmite jogo de futebol? Tem um cara que é o operador de EVS, é o operador de replay. Esse cara é muito rápido e muito bom. É. Porque ele tem que voltar o lance e falar para o diretor de imagem que ele já pode soltar o lance mais bonito, o melhor replay. Eu e o Júlio tivemos colegas que fazem isso com uma maestria absurda, tanto que eram tão valorizados que faziam os melhores jogos. Isso. De tão bons que eles eram. Geralmente é um editor de vídeo, né? O cara que edita a nossa reportagem também é um cara bom pra caramba. Esses caras valem ouro no mercado de futebol. Vamos lá. Alguém pediu aquele lance, que é de uma câmera em cima
que fica mostrando lá de cima A invertida. a invertida, que eles estão chamando de invertida, que não é invertida. Para nós não é invertida, É eles uma, chamaram. é uma italiana É isso. que está atrás do gol lá em cima. Eu não sei por que eles estão falando invertida. Não sei por quê, mas ok. E ele fica mexendo no EVS para frente e para trás. Esse movimento não existe. E fora que não tá nítida a imagem. Quer ver? Olha só. O movimento que existe é o Marco estendendo a mão para o Júlio César Santos. Isso é um movimento. Esse movimento aqui, ele não existe. Olha só, eu e o Júlio brincando disso. Não existe. Para editar o VT. Quando o operador de EVS faz isso, ou é pedido que ele faça isso, é um crime. Porque esse movimento não existe, Vini. Ele está evidenciando para alguém algo que não existe. Por que que o VAR, nas suas regras, e o Walter está aqui, ele sabe tudo de tudo. Na base do VAR diz, o árbitro precisa ver em play. Velocidade normal. Que é o tempo que quando não tinha o VAR, é no campo. Porque se colocar o slow, eu assim, encostando no Júlio, é um tapa. Não, abraço em vó é agressão. É isso. Mas se faz muito de passar Mas o tá lance em errado, meu slow Deus motion. do céu, Não, então. em todos Eu os acho lugares. importante para ver quem chega primeiro. Sim, algo mas aí nesse é outra sentido. coisa. Agora, o que ele Mas fez não pra ali é o medir seguinte, intensidade. ele fez um pra frente, pra trás e tirou a conclusão do pra frente e pra trás. Isso é um erro. Confunde muito. É um Confunde. erro do tamanho da arena do Grêmio. Confunde. É um erro do tamanho do gigante da Beira-Rio. Como é que alguém no VAR faz isso? Então, que estão dizendo que estão aprendendo a fazer VAR, é um bando de estagiário no VAR, no Rio Grande do Sul. O cara que pega o EVS, faz para frente e para trás, Júlio, isso é tudo menos uma imagem real. É uma imagem que não existe. É, tu pode evitar numa matéria de comportamento, uma matéria Claro. especial, um programa legal. A gente cansou de fazer isso. Agora, tem uma fala no final do VAR que passa talvez batido para o árbitro, que ele diz assim, é uma situação limite. Então, assim, se Alguém é uma da situação... salinha pra ele. Isso, é. Eu acho que Diz assim, ó, é o uma AVAR. situação limite. Então, assim, se é uma situação limite, talvez o árbitro pudesse ter reconsiderado e, para tirar qualquer dúvida, tirar a dúvida com os olhos dele, ir lá na cabine Mas e ver o algo- Tinha que ter sido chamado. Mas algo que é muito mas importante. se o cara tá te dando a dica, ok, o VAR meio que disse que não foi, concordou. O VAR nunca chama ele. Isso, mas o VAR diz, ó, é uma situação limite. Para mim, não que seja um código, mas eu entendo, ó, é uma situação limite, é quase uma situação interpretativa para mim. E se alguém me diz, ó, é uma situação interpretativa, eu iria na cabine para tirar Eles a não dúvida. usam essas palavras nunca. Existe o árbitro gritando. Limite é muito forte. E não é assim, eu não estou fazendo uma crítica, ele tem que gritar mesmo, senão os caras Se é não limite, ouvem. tem que conferir. Que ele está no meio do fogo cruzado. Ele grita que, na opinião dele, no início de tudo, prestem atenção, a gente vai rodar de novo. Prestem atenção que no início ele já dá a opinião dele. Mas eu acho que É ali normal. é mais, Mas eu isso aí acho é que ali normal, é né? A mais gente para vê os controlar lances. os jogadores Não, em ele campo. diz o que Isso. ele sentiu pro VAR. E aí Mas eu o acho que ali VAR ele não está esclarece falando ou pro não. VAR. Ali eu Não, acho não, que não, ele falando está pro VAR. falando para os jogadores. Não, Nada. Não, ele fala para os dois. Depois desse nada, ele diz a frase. Quer ver? Roda de novo, por favor, Ana, e por favor, Funk. Vale a pena. Tá aqui. Defesa jogou pra trás. Defesa, possível penal. Nada eu vejo. Nada. Ok, precisa... Campo, canta. Tem a que viu inglesa, nada, tá? É cabine. Passando pra cabine. Ele deixou Eu tô no ao vivo. Tô no ao Bota na vivo. inglesa, faz favor. Eu tenho a inglesa e eu tenho a 5 baixa também. Pode ficar, que tô cuidando aqui. Ele botou o pé na frente, né? Ele O botou o pé na jogador, frente, mais deixou uma bater. vez, o jogador do Grêmio toma a frente, mais uma vez. Vai voltar agora mais uma vez. Claramente isso. Escrevendo velocidade real. Eu vou precisar desse ângulo para ele entender aqui. tá? Ok, velocidade real. O jogador antecipa, mais uma vez. Início do A ataque. gente tem que ver se não vai ter uma possibilidade de impedimento também. Um outro ângulo, faz favor. Aqui a 5, ó, que pega entre corpos, tá? Vai voltar agora. Perfeito. Tem um contato real para Saiu. mostrar o real. Jonathan, aguarda, tá? Ele chuta a Aguarda bola ou o checando. jogador? Deixa eu ver esse contato lá, se ele chuta o jogador. A 2 aqui mostra. Aqui a 2, ó. Mais uma vez. Aguarde, Jonathan, checando Não, possível eu preciso- penal. A microcâmera. Isso aqui é a micro vai estar encoberta. Contato. A micro Eu vai preciso estar ver encoberta. esse Você quer ver o contato contato? aqui. Ok, só um segundo. Está chequeando, pero creo que no es. Porque espera el toque, el contacto É isso aí, después. é isso aí. Começa o vai e vem ali, ó, isso aí não existe. Vou voltar mais, tá? Pra você acompanhar. Ok.
Ele antecipa, o jogador chuta, ó, o defensor do Juventude chuta a bola. Escutaram a narrativa minha do Leirson, só pra saber? Entendemos sim, é que o jogador do Grêmio, ele antecipa, mas o jogador defensor, primeiro ele faz o contato com a bola, e há esse contato com o jogador do Grêmio, por ele ter tentado antecipar a bola, mas quem chuta a bola é o jogador do Juventude, segue com a decisão do campo, é uma jogada limite, ok? Atenção. A invertida aqui, ó. Contato. Perfeito. Excelente, Douglas. Excelente, Douglas. Ele Inclusive, ele verbalizou. quase foi escanteio. Tá sendo que tu tá onde? Não faz assim. Eu entendi o que tu falou, mas é. Deixa pra mim. Ah, que boa esse magrão, né? Boa, Cássio. Ele já Boa, quer cair. Cássio. Boa, Douglas. Boa, Brand também. E ainda tem aquela parte maravilhosa que é o excelente, pessoal. Aí ele fala, excelente Vini, excelente Valtinho, excelente Júlio. Fizemos uma grande M, mas excelente. Sabe que eu não acho, e aí é a parte que as pessoas me xingam, eu não acho um erro comovente. Mas eu entendo que a presença do VAR hoje em dia no futebol, ela evidencia algumas coisas. Vamos lá. Um cenário onde não tem o VAR, eu não acho um erro comovente, não acho um escândalo de arbitragem, assim. É um pênalti, e eu tenho batido nessa tecla. É um pênalti que não é marcado rodada após rodada no Campeonato Brasileiro. Não, esse não, desculpa. Esse não. Eu acho que é um pênalti, eu acho que é um erro de arbitragem O pênalti comum. do Grenal é marcado e não é marcado. Qual? O pênalti do Grenal. Qual? Do O braço, o bracinho. Do o bracinho. Esse é marcado e não é marcado. Esse aqui não, isso aqui é um chute Assim, por trás. eu vejo diferente. Eu vejo que é um erro... Eu vejo o erro do jogo do Grêmio contra o Juventude mais um erro de arbitragem. Eu não em nenhum Mesmo momento... com VAR? Não. Sem o VAR. Sem o VAR. Ah, aí concordamos. Eu entendi agora o que você está falando. acho só mais Sem o VAR é um erro de Eu arbitragem. acho só mais um Com erro. o VAR é um grande erro. E esse é o grande ponto. O Show de grande bola. ponto da história toda concordamos. Inclusive, a crise ela seria menor se o VAR tivesse chamado. Claro, Sim. claro, não teria crise. Mesmo Não que o teria. árbitro tivesse mantido a decisão, Mas o VAR chamou. o VAR chamou. Sim. Entendeu? Perfeito, Ali é um monte de perfeito. gente que tomou a mesma piorou decisão porque de chamou não marcar. depois. Exatamente. Não, foram 12 pessoas que chegaram à mesma conclusão errada. Exato. Por isso que na minha construção, e eu entendo também, e eu coloco asterisco, acho que não tem o meu coração falando esse lado também, eu não acho escândalo. Eu acho um puta erro, assim, um puta erro, mas não acho escândalo. E repito, e eu falei isso ontem, para mim escândalo, e eu preciso separar isso para o Parque Prateleira, é a mão do Yuri Alberto contra o próprio esse Grêmio. exemplo Não, é sim. muito bom. Sim. Isso, Quer ver? porque Uma tem VAR coisa também, que o Uma árbitro não coisa marca. que é escandalosa, para citar a nossa dupla Grenal, Fábio Costa versus Tinga, é um escândalo Também. a olho nu, A olho que nu. não Olho nu. precisa de VAR. É um escândalo a olho nu. E o Paulo César Tinga foi expulso. É. Não, é um tempero, né? isso. A expulsão é um O tempero. pênalti do Ramiro quase leva a bola pra casa. Exato. Mas o do Yuri, outro o também. do Yuri Alberto eu acho mais ainda, porque Não, o, claro, tá com a o mão do assim. Ramiro tu vai lá. Eu acho que foi muito pênalti do Ramiro, mas o do Ramiro tu ainda diz. O Roberto não precisa nem discussão. O Roberto tá assim, ó. É. E meu único ponto, gente, é esse. É a dimensão das coisas. E até fazendo um contraponto a mim mesmo. Eu entendo que o Gauchão ele tem um contexto. E o contexto do Gauchão, ele tornou o lance de sábado maior ainda. Esse mais ainda. É Exatamente. o octa e o não octa. Eu só acho que a gente tem que Perfeito, Vini Moura. Você está gabaritando, O que a Vini gente Moura. tem que cuidar na sequência do ano, dos próximos anos, é a gente não banalizar a reclamação, e aí eu vou partir para o outro ponto que o presidente Luciano Oxman falou, é não banalizar a reclamação ao ponto que ela chegou, de todas as partes. Eu acho que a única parte que não foi desrespeitosa, se eu estiver enganado, me digam, foi a do Juventude. Para mim, foi o grande erro foi contra o Juventude. Ou se foi, não chegou E a aqui Avenida. o barulho. Não chegou um barulho assim. Mas, assim, chegar e falar do Bins, como o D'Alessandro falou, falar como o presidente Guerra falou que ia atrás do CPF, não sei o quê, cara, aí eu acho que tá... Se o presidente Guerra tivesse falado isso, eu tô falando que o Vini Moura tá falando isso de coração aberto. Se o presidente Guerra Não falasse pode isso... ser o torcedor. É. O D'Alessandro foi um grande jogador e torcedor. Não, é dirigente. É isso. O Guerra, então, presidente. Mas eu vou te falar, Júlio, eu entenderia se o Guerra falasse na mão do Roberto, falasse, é um roubo, não sei o que, eu entenderia. Agora, do lance de sábado, eu não entendo ele se posicionar dessa forma. Né? É simplesmente assim, eu não entendo se Aí tem a posicionar dessa forma. importância desse gauchão. É. Que coisa.